Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje de novo à conversa com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Bem-vinda, uma vez mais. Olá, bom dia, muito obrigada. É um prazer estar de volta. Prazer é nosso. Com o término do ano letivo e a chegada das longas férias de verão, surge a preocupação dos pais em relação ao estudo nas férias. Estudar nas férias de verão, sim ou não, é a pergunta. É verdade, o ano letivo terminou para os alunos do segundo e terceiro ciclos e ensino secundário há quase 2 semanas, à exceção ainda dos alunos que se encontram a realizar exames nacionais para acesso ao ensino superior. Os alunos do primeiro ciclo encontram-se ainda em atividade letiva, mas que termina hoje, precisamente sexta-feira. Assim, a grande maioria das crianças e jovens está já a desfrutar das merecidas férias de verão ou então prestes a fazê-lo. E realmente, para as crianças e jovens, as férias são sinónimo de descanso, de não fazer nada ou de fazer muito, mas que não seja estudar. É um tempo de brincadeiras, diversão, tempo de e em família e de aventuras. A recompensa de um ano letivo sem horários rígidos, rotinas diárias mais exigentes. E as férias são, assim, de facto, muito importantes enquanto tempo de recreação, de lazer, de recuperação física, psicológica, de autocuidado e promoção do bem-estar no geral. São, por isso, um período temporal de grande importância para as crianças, jovens e famílias. É um período longo, sensivelmente entre 10 a 12 semanas, e, de facto, ainda mal terminaram as aulas, já começamos a ver os livros de férias expostos nas livrarias, quase como que numa sugestão de continuidade e prolongamento do ano letivo e das tarefas escolares em tempo de férias. O que podemos dizer aos pais? Como podemos orientar e tranquilizar os pais nesta questão? Há opiniões diversas e, por vezes, até divergentes e torna-se difícil para os pais saberem o que fazer e como fazer. E como orientar, então, os pais? É importante termos em conta o que nos diz a ciência, a investigação nesta matéria. Creio que deverá ser sempre o referencial orientador nesta equação, além das variáveis específicas que caracterizam cada criança. E o que nos diz a investigação acerca das férias escolares e das aprendizagens? Então, a investigação diz-nos que as férias escolares têm, de facto, impacto na aprendizagem e que esse impacto é efetivamente significativo. E os resultados dos estudos mostram, por exemplo, que ocorrem perdas de aprendizagens nas férias e essas perdas parecem ser tão mais impactantes quanto mais pequenas são as crianças. Ou seja, estamos a referir-nos às crianças que estão a iniciar a escolaridade, as crianças do primeiro ciclo, dos primeiros anos. E falamos de perdas na ordem dos 25% a 50%. Por outro lado, parece que esse impacto é também maior e mais significativo nas crianças com dificuldades na aprendizagem e ainda nas crianças também com uma condição socioeconómica mais desfavorável. Referimos-nos então a perdas nos domínios da leitura, da escrita e da matemática, que são competências essenciais a adquirir e a desenvolver no primeiro ciclo e, em particular, nos 2 primeiros anos deste ciclo de estudos. Nós sabemos que a aprendizagem acontece essencialmente pela prática, pelo treino, pela repetição, no exercitar das aprendizagens diárias. E é precisamente por isso, não é? Pela falta da prática intencional, do exercício, do treino, daquilo que é aprendido, que as perdas ocorrem, o esquecimento das aprendizagens e, obviamente, potencialmente traz as dificuldades subsequentes. Nas férias, esta prática intencional, não sendo realizada, pode trazer alguns riscos para o processo de aprendizagem das crianças? Parece que sim. Estamos, de facto, a falar de áreas essenciais e determinantes do processo de aprendizagem subsequente, a leitura, a escrita e a matemática. Estas competências são
determinantes depois no acesso às aprendizagens posteriores nos anos seguintes. Então, a criança aprende a ler para depois ler para aprender, como se costuma dizer e referirmos-nos à importância dos primeiros 2 anos do primeiro ciclo. Na continuidade desta ideia, sabemos que a leitura apresenta-se como o domínio menos afetado pelas oportunidades que surgem frequentemente no ambiente, por exemplo, pelos estímulos com que nos deparamos no dia-a-dia, por exemplo, nos hipermercados, vamos às compras, lemos os rótulos dos produtos, os preços, lemos a lista de compras, lemos a ementa no restaurante, lemos as legendas num filme, os cartazes na rua, a publicidade, está tudo mais acessível, não é? Visualmente. Temos mais oportunidades de praticar, de recuperar, de reconhecer, o que não acontece depois tão facilmente com a escrita e com a matemática. Então, o que podemos concluir? Devemos aproveitar intencionalmente as oportunidades de aprendizagem proporcionadas pela vivência das férias, com o objetivo de promover a continuidade das aprendizagens, ou seja, podemos continuar a estimular a aprendizagem, mas de um modo flexível, lúdico, motivador, através dos contextos e experiências diárias que são proporcionadas à criança e jovens. E aqui existe um potencial de estímulos diversos, ricos, que permitem treinar, trabalhar as aprendizagens adquiridas. Também temos que ter em atenção a individualidade de cada criança, se tem de facto dificuldades identificadas, em que áreas, e aí pode haver a necessidade de atividades mais formais. Eu diria que aqui, cada caso é um caso e merece de facto uma atenção individualizada. E que estratégias ou orientações devem existir então? Deve optar-se por recursos que ajudem a aprender, mas quase sem se dar por isso, não é? Recursos menos formais. A brincar também se aprende e muito. Não é necessário formalizar esta tarefa, ou seja, não é necessário que a criança esteja sentada numa secretária com os livros e os cadernos à frente para estudar. E, portanto, podemos adotar outro tipo de atividades. Por exemplo, na leitura, definir objetivos execuíveis, mas o ideal seria ler todos os dias um bocadinho, deixar a criança escolher os livros, inscrevê-la na biblioteca como leitora, é sempre motivador, é divertido, além do acesso à grande quantidade de livros e adaptados à idade da criança. Não há necessidade de gastar dinheiro a comprar livros. Ler em família, não é? As crianças mais pequenas precisam de mais ajuda na interpretação, trabalhar a compreensão, por exemplo, dar um outro rumo à história, um outro final, fazer perguntas de leitura compreensiva, escrever listas de compras do supermercado, pesquisar receitas divertidas, passá-las para um livro de receitas, ir construindo o livro das receitas favoritas, por exemplo, fazê-las, e aqui há a oportunidade de trabalhar as competências da matemática, as pesagens, as quantidades, as medidas, ir ao cinema contar a história por escrito, organizar um diário de férias e aí escrever os locais que visitaram, os percursos, elaborar roteiros e dar esta tarefa à criança, por exemplo. Palavras cruzadas são ótimas, jogos de adivinha, o jogo de stop, escrever cartas aos amigos, enviar postais, há algo que se perdeu com o digital, as redes e a facilidade em comunicar, não é? Recuperar um bocadinho esta atividade. Estamos a promover competências linguísticas, a compreensão verbal, a organização e o planeamento. Conhecer, por exemplo, os recursos também que existem na nossa comunidade, os museus, as bibliotecas, as atividades organizadas pelo município, por exemplo, e o nosso museu aqui em particular tem uma oferta diversificada e imensa em termos de atividade educativa e cultural para as famílias. Muitos jogos tradicionais na praia, parques infantis, andar de bicicleta, passeios da natureza, caminhadas, jogar à bola. Estamos a trabalhar a coordenação motora e a motricidade. Atividades como a pintura, recortes, construções em papel, os legos, dar asas à imaginação, não é? E estamos a promover a criatividade e as competências psicomotoras. Muitos puzzles, jogos de tabuleiro, jogos de diferenças, estamos a estimular a atenção e a concentração da criança. Envolver também a criança nas tomadas de decisão
e na participação das atividades do dia-a-dia. Trabalhamos a autonomia, a independência, os processos de decisão. E em conclusão podemos dizer então que as férias são um período essencial de descanso e de autocuidado, não há dúvida. Promover a continuidade das aprendizagens através das experiências cotidianas com intencionalidade, ou seja, promover o continuar a aprender, mas fazê-lo sobretudo a brincar e de uma forma lúdica. Não obstante, em situações mais específicas, de crianças com dificuldades de aprendizagem e outras situações específicas, procurar orientações e respostas mais específicas também. E assim esperamos que este espaço tenha sido esclarecedor para os pais tomarem as melhores decisões para esta altura. Eu creio que sim, e aproveito para desejar a todos boas férias e boas diversões e boas aprendizagens também. Muito obrigado, doutora Carla Moreira, psicóloga educacional, mais uma vez nesta edição do Serviço Público. Muito obrigada, até à próxima. Obrigado. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.